Gente, eu não tô conseguindo conectar isso aqui, tá vendo? Ó, não vai, não conecta. Acho que eu preciso de ajuda. Eu entendo tudo de conexão e tubos. E para conectar esses dois tubos, eu te trago a preposição. E tará! Mas o que tem a ver conectores e preposição? Tubos? Presta atenção na aula. Olá, meus queridos alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula hoje sobre preposição. O que é, como vive e o que come? Isso e muito mais é o que nós veremos no nosso FabFlix, o seu streaming de língua portuguesa. Sim, e no episódio de hoje veremos aí essa classe de palavras que é a preposição. E o que já sabemos, hein? Bom, vimos em episódios anteriores aí a definição de morfologia e também vimos um pouquinho de cada uma das classes de palavras e inclusive a nossa preposição. Mas hoje vamos a fundo na nossa preposição e começo aí dizendo o que é a preposição. Fabi, mas o que é preposição? Tem a ver com canos, tubos? Como assim? Pois é. Pense que se a preposição é essa palavrinha aí que liga, que conecta outras duas palavras, se transferirmos as nossas palavras para estes canos, a nossa preposição seria essa peça que é a peça conectora. Sim, aquela que vai ligar. Por isso que é interessante fazermos essa relação entre tubos, palavras, conector e preposição, certo? Mas o que a preposição liga, Fabi? Pois é, temos aí logo de cara que ela liga aí essas outras palavras. Podem ser substantivos, também pode ser verbo, certo? Ela pode conectar um verbo a um substantivo e assim por diante. Ou também adjetivos. Então a preposição se relaciona com essas outras três classes de palavras? Isso, muito bem. E vamos ver aí também o advérbio. Então não são só essas três? Não, tem também o nosso bom e velho advérbio, que a nossa preposição também ajuda a conectar, certo? E o que significa a palavra preposição? Bom, preposição vem do latim, né? Aí preposition omnis, que significa ação de pôr à frente de. Então perceba que o nome tem muito a ver com isso, certo? Porque, de fato, essa preposição vai se colocar aí à frente de uma outra palavra para conectá-la com a que virá na sequência. Isso é a nossa preposição. E quais são as classificações das minhas preposições? Eu tenho duas classificações, certo? Eu tenho as preposições chamadas essenciais e aquelas chamadas acidentais. Fabi, mas o que seria cada uma delas? Bom, vamos começar com as essenciais. As essenciais são aquelas que são preposições puras, elas não apresentam outra função a não ser as de preposição. Pois é, tem palavra que só funciona como preposição. E quais são essas preposições essenciais? Não são muitas, são algumas. Eu vou mostrar para vocês agora. Eu tenho aí as preposições a, ante, após, até. Tenho também a preposição com, contra, de, deste, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre e tras. Só são essas as nossas preposições que são essenciais, que só tem esta função, certo? Mas eu tenho também as combinações que podem acontecer de outras palavras com essas preposições, ou combinações ou contrações. Como assim, Fabi? Veja assim, nós temos dois meios de conectar essas preposições a outras palavras, ok? Eu tenho o primeiro delas, que acontece por combinação, e aí eu tenho, por exemplo, a preposição a aí, olha que linda, se encontrando com o meu artigo o, e ninguém perde nada com esse encontro, hein? Match perfeito. Eu me aproximo,
preposição a com o artigo o e da met. Gente, eu não tenho perda nenhuma de palavras, não tenho perda de nada aí. Isso ocorre quando eu tenho uma combinação, ok? De uma preposição com uma outra palavra. Mas eu tenho também um outro mecanismo que é a contração. E aí, gente, pensa aí, ó, contrai. Né? Quando você contrai a barriguinha, você não tem uma leve perda ali da massa aparecendo na barriguinha? É mais ou menos isso que também acontece a nossa preposição, certo? Então, por exemplo, se eu tenho preposições como em, a, de, aí, e eu aproximo uma outra palavra para se juntar à minha preposição, eu tenho aí a perda de algum dos elementos dessas palavras, seja na preposição ou seja na outra palavra que está vindo. No caso aí do em, eu tenho até a modificação desse em pelo n, e aí com o artigo eu formo a nova preposição aí na. Já a preposição a e o aquela, o pronome aquela, eu tenho a perda de um dos as, que aí até eu marco com o meu acento grave aí, a palavra aquela. Já do de, da preposição de, com o aquela, com o pronome aquela, eu também tenho perda de uma das palavras aí, no caso da preposição que é o e eu formo uma nova aí que é daquela, e do de mais o a, agora esse a artigo, que eu vou ter o da. Sim! Então vejam vocês aí que são as maneiras como eu posso ampliar o repertório das minhas preposições essenciais. Já as acidentais, essas, como o próprio nome já diz, assim, elas não têm a função pura, né? Elas não funcionam só como preposições, mas dependendo de um determinado contexto, elas passam a ser preposições por acidente, por causa do contexto em que elas estão. Por isso que, inclusive, eu chamo essas preposições de preposições acidentais, ok? Aí eu posso ter alguns exemplos como afora, menos e assim por diante, tudo bem? Vamos ver agora o emprego das minhas preposições. As preposições, sim, elas conectam outras palavras, mas quando elas conectam, elas também estabelecem uma relação entre elas. E aí a gente vai ver um pouco dessas relações aí, de lugar ou origem, direção ou destino, modo, posse, tempo, instrumento e causa. E tem algumas outras, mas hoje nós vamos nos concentrar nessas aqui, ok? Então, a nossa primeira relação aí vai ser a de lugar ou origem. Veja aí, farei a festa em casa ou sou de São Paulo. Então, se eu farei a festa em casa, indica o lugar onde esta festa ocorrerá. Então, essa preposição em aí contribui para essa relação de lugar. E quando eu falo sou de São Paulo, a preposição de contribui para a relação de origem. Sim, sim, sim. Direção ou destino, aí eu já tenho aí a minha preposição para, marcando qual é a direção a qual eu vou, ou o destino para qual eu vou, e neste caso aí é para casa. Oh, que beleza! A nossa outra relação também é o modo. O exemplo que eu coloco aí ficou com dor de cabeça, então assim, dor de cabeça. Veja que esse de cabeça aí é o modo como a dor está, né? Como ele ficou com esta dor. Já o posse é para indicar o que é meu, sim! E aí, o verbo é da Fabi, vocês sabem que eu amo o verbo, melhor classe de palavra ever. Sim! Indica a posse aí do verbo sendo meu, sim! A outra relação que veremos é a de tempo, e aí veja aí, ó, a prova vai começar em 2 minutos. Esse em aí, essa preposição, está dando a ideia de tempo, né? De quando que essa prova iniciará aí, certo? A outra é de instrumento, então instrumento o qual eu uso para determinada situação. No caso, escreveu a lápis, então qual é o instrumento que eu estava utilizando para essa escrita? A lápis, certo? Então, esse a, que é a minha preposição, marca essa relação de instrumento. A outra relação que nós temos aí é o da causa, sei! E veja que ela gritou de desespero. Então, qual foi a causa do grito desta pessoa?
o desespero. Então a preposição de faz toda essa conexão e nos dá a relação de causa. Sim, sim, sim! Terminadas as minhas relações e os empregos que nós temos de preposição, eu quero também lembrar a vocês que eu também tenho aí a locução prepositiva, que no caso é o conjunto de duas ou mais palavras com valor de preposição. Então, além daquelas preposições que nós vimos, né, entre as acidentais e as essenciais, eu também tenho a possibilidade de ter a locução prepositiva, que são quando duas palavras têm esse valor de preposição. Exemplos? Vamos lá, ó. Antes, com de, acima, de, acerca, de, afim, de, além, de. Tem aí as minhas preposições, tem as minhas preposições juntas, né? Não conectadas, mas juntas com outras palavras que dá a ideia de uma locução prepositiva. Sim, sim, sim. E aí o meu exemplo para a locução prepositiva é junto ao verbo. Olha a minha locução prepositiva aí. Entreguei meu coração. Ah, como eu amo os verbos! Sim, melhor classe de palavras. E por hoje é só. Até um próximo episódio do FabFlix. Beijo, até mais!